Seja bem-vindo então a mais um vídeo do nosso curso de Smart Money Concepts baseados aí em Wyckoff e Fibonacci. No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais a respeito do conceito de liquidez. Nesse vídeo a gente vai estar falando a respeito de basicamente três tipos de liquidez, que são formados por topos duplos, fundos duplos, as trend lines liquids, que são as linhas de tendência que normalmente a gente vê os varejo usando, e o processo de acumulação de preço, certo? Como que o mercado utiliza essas zonas de liquidez para ele se movimentar. No vídeo passado você viu e aprendeu a respeito um pouco da leitura de estrutura de mercado, como que a mínima e máxima das sessões elas fazem uma grande diferença na questão da leitura de mercado com respeito também aos blocos de ordens. Então agora a gente vai estar começando a desenvolver um pouco mais a respeito do conceito de liquidez do mercado. Afinal de contas, o que move o mercado é o dinheiro é liquidez. Então a gente aprendeu também no vídeo anterior que o mercado ele também tende a se movimentar sempre do ponto A para o ponto B. Então a gente sempre vai estar acompanhando isso também. O mercado sempre sai do ponto mais barato para vender no ponto mais caro, certo? E sempre vende no mais caro para comprar no mais barato. E é basicamente isso que aos poucos, depois que vocês entenderem totalmente os conceitos, a teoria do Smart Money Concepts, que nós vamos começar a trabalhar a respeito das estratégias que são utilizadas dentro do Smart Money. Mas, primeiramente, é fundamental você entender essa questão de acumulações de preço e o conceito de liquidez, para que você comece a enxergar o mercado de outras formas, ok? Vamos então falar a respeito disso. Eu tenho aqui a abertura do dia exatamente às 19 horas, que vai estar aqui. Eu tenho daí então o primeiro fundo do dia marcado aqui, o segundo dia marcado aqui, e a gente tem um primeiro consumo de liquidez marcado às 21h51. Vamos marcar esse fundo, que foi um fundo que fez o que? Veio consumir este fundo e este fundo aqui. Bem, o que mais nós podemos marcar aqui? Vamos colocar um texto e vamos colocar esse aqui como fundo de Sydney, que está na abertura do dia, né? Então, o fundo de Sydney. E vamos colocar ele à nossa esquerda, à nossa direita lá, para ficar bem marcadinho pra gente. Ó. Toda vez que a gente vai, ele vai acompanhar lá. O que o mercado, após fazer esta quebra de estrutura aqui, ó, o que o mercado ele fez? Quando ele deu a continuidade da tendência aqui, entrando num certo volume vendedor, o que o mercado deixou aqui para mim? Topo mais baixo. E automaticamente a máxima do dia está aqui, certo? Mas antes disso, olha só o que ele deixa para mim. Topo mais baixo não é um conceito de análise técnica que me dá a oportunidade de vender no rompimento, por exemplo, desse aqui. Sim, daria para fazer esse trade? Daria, não há problema nenhum em você operar dessa forma. O problema é que se você está querendo aprender a pegar trades baseados nos conceitos de Smart Money, essa não é a forma correta de você estar operando. Aqui foi uma indução de preço seguindo o fluxo do dia, certo? As pessoas que normalmente se posicionam já na abertura do dia acham que o mercado vai derreter, continuar o movimento de baixa. Então o mercado aqui está a mínima do dia anterior, que formou aqui, ó. Aqui já é uma abertura de candle diário. Abriu a venda aqui para muita gente, certo? Muita gente pode deixar o seu stop exatamente aqui, né? Ou mais lá para cima. Enfim, então aqui a gente tem um topo duplo. E você vai entender
que toda vez que o mercado, dependendo do contexto, forma topo duplo ou fundo duplo, ele vai estar preparando ou induzindo o trader ao erro, certo? Porque automaticamente que ele criou este topo duplo aqui, ele reverteu fazendo uma recuperação que a gente chama de recuperação em V, né? Ó, a gente tem uma recuperação em V aqui. E você já aprendeu na leitura de estrutura de mercado que quando o mercado faz esse movimento, o que a gente está tendo aqui? Este não foi o último topo do mercado? Quando ele passou por aqui, o que ele fez aqui? Ele fez o que a gente chama de mudança de característica, né? Ou change of character. Então ele fez um CH aqui. E automaticamente, pelo volume de preço aqui, quando ele consumiu essa liquidez aqui, ele fez o nosso primeiro boss, ou a quebra de estrutura no M1. Certo? Ok. Agora eu entendi porque que o mercado deixou essa liquidez aqui para ser consumida. Vamos pegar outro exemplo. Quando o mercado volta, rompe novamente, fazendo aqui um boss, ó. Certo? O que eu tinha atrás à minha esquerda? Eu não tinha um bloco de ordens aqui, ó. Ó, o mercado vindo visitar o bloco de ordens aqui. Certo? Bloquinho de ordens, agressão institucional. O mercado utilizando o bloco aqui para fazer o que? Criar liquidez. Tá vendo os fundos iguais aqui, ó? Temos um fundo triplo dentro desse order block aqui. Só que ele está num ponto caro ou num ponto barato? Vamos ver. Se a gente pegar a nossa retração de Fibonacci deste range, automaticamente a gente vai ver que, ó, ele estava muito acima dos 50%. Então a gente entende que também este fundo aqui é o que? Liquidez. Então o mercado cria liquidez, as pessoas acham que o mercado vão continuar subindo, mas elas esquecem, porque elas não aprenderam a respeito do conceito de bloco de ordens. E elas esquecem que tinha um bloco de ordens aqui. E que o mercado, ao descontar o dinheiro que estava preso neste candle aqui, nesses candles, ele faz a captura dessa liquidez. E automaticamente ele cria outra coisa aqui, ó. Ele cria mais liquidez. O que eu tenho aqui? Eu tenho um fundo duplo. Ó, tinha um topo duplo, fundo duplo, no ponto de equilíbrio, teoricamente, do preço. Então o mercado criou um fundo duplo na região de 50% de Fibonacci, induzindo os compradores, certo? A comprar. Mas eles esqueceram que o mercado fez uma agressão institucional aqui e ele estava vindo buscar mais abaixo o movimento. Aonde? Bem, ele estava vindo buscar essa região que você já aprendeu que é um flip. E ele estava o flip estava muito próximo também na zona de 75%, que você vai ainda aprender a respeito dessas regiões de Fibonacci e o quão importante elas são dentro do Smart Money. Automaticamente o mercado deu sequência aqui, e se você prestar atenção, apesar de não estar aqui nesses 3 pontos, a gente pode ver claramente o mercado trabalhando aqui um canalzinho de baixa, induzindo as pessoas a acharem que o mercado vai continuar o fluxo vendedor e que isso foi apenas um pullback que o mercado fez, às vezes um toque numa média móvel. E automaticamente o que o mercado faz quando ele vem testar? Vamos agora colocar aqui o que você aprendeu na aula passada. Ele estava trazendo o dinheiro do ponto A para o ponto B.
certo? Automaticamente, quando o mercado, nós percebemos que o mercado veio trazer o dinheiro até aqui, aonde o mercado vai voltar? Aonde teve o primeiro deslocamento de preço, que é na parte mais barata. Se eu quero me posicionar, eu preciso, na compra, eu preciso formar um fundo mais alto e assim levar o preço aonde eu quero. Então o mercado volta no flip, né, que é a zona de oferta não mitigada, volta a mitigar, fechar os contratos que tinha aqui e automaticamente ele faz o que novamente? Ele faz a mudança de característica aqui. A gente já está lendo aqui estrutura ao mesmo tempo, tá? Eu estou explicando para vocês o conceito de liquidez. Automaticamente ele muda a característica, validando esta região, certo? O que que eu tenho daí? Eu tenho o último bloco de ordens aqui. Então eu vou marcar esse bloco de ordens aqui, ó. E o mercado vem fazer o que? Testar esse bloco de ordens novamente. Correto? Correto. Se você perceber, eu não tenho topos nivelados aqui, ó, por meio de uma trend line aqui, ó. Tem uma trend line aqui, que é a trend line liquid. E a gente vai ver já outros conceitos disso. O que que eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu não tenho aqui, ó, uma outra, não tinha aqui, né, ó, uma outra trend line, ó, certo? Não tinha uma outra trend line aqui? Liquidez. O que que eu tenho dentro desse range aqui, certo? Daqui até aqui. Tenho vários topos, que são topos mais fracos, porque o topo mais forte está aqui nesta região. Vamos agora entender aqui o nosso conceito. Beleza, vamos voltar lá. Então até agora eu tenho que, vamos imaginar que isso aqui não existe. Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Então às 22 horas eu tenho a minha máxima da onde? Máxima da Ásia, né? Certo? Então eu tenho a máxima da Ásia. Uma vez que eu tenho aqui a máxima da Ásia, o mercado começa a trabalhar e começa a me indicar que ele quer ver, buscar este conceito de liquidez. Então ele começa, apesar de a gente estar vendo aqui basicamente, começa a nivelar, porque nós estamos dentro de um preço justo, por assim dizer, ó, entre os 50% e 68 de Fibonacci, começa a fazer uma consolidação, ou nada mais do que uma acumulação de preço. Vamos marcar essa região aqui, para a gente ficar bem de olho nela, ó. Toda essa região de acumulação de preço nós vamos marcar, certo? E vamos deixar este fundo aqui marcado também, só que vamos mudar a cor dele. Vamos colocar um laranjado e vamos escrever aqui, ó, acumulação Ásia. Beleza? O mercado continua a fazer movimentos a favor do que você já aprendeu, que é o fluxo. Então eu estou entendendo que no dia 27 de março, o fluxo da Ásia era um fluxo de pullback, correto? Mas era um fluxo comprador. E o que que eu começo a enxergar novamente aqui, ó? Não estou enxergando de volta. Canal de alta. Canalzinho de alta sendo trabalhado aqui. Então o mercado do ponto A ao ponto B começa a trabalhar novamente o conceito de liquidez. O que que ele deixou aqui? Topos iguais, certo? Ó, topos iguais, ele deixou liquidez.
Aonde o mercado voltou a testar. Então agora eu tenho aqui, dentro da minha leitura de estrutura, meu ponto A está aqui, eu estou indo buscar o meu ponto B. Então tá ali, ponto mais barato para o ponto mais caro. Então, o mercado consome a liquidez daqui, volta a testar novamente, ele repete o mesmo padrão, ó. Ele faz a quebra de estrutura interna aqui, que a gente tem uma quebra de estrutura interna, e volta a testar o flip aqui. Uma vez que ele testa o bloquinho de ordens aqui, que é esse cara aqui, ó. Uma vez que ele testa o bloco de ordens aqui, automaticamente ele vem buscar o que? A máxima da Ásia. E depois que ele faz isso, ele dá um impulso, varrendo toda a máxima da Ásia. E varrendo todos os stops que tinham aqui também. Certo? Então, o mercado aqui fez a captura de liquidez. E agora a máxima da Ásia está aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar ela em roxo. Máxima Ásia. Tá lá, ó. Uma vez que ele fez isso, o que eu tinha? Eu estava vendo o mercado formando aqui, ó. Liquidez. Certo? O que o mercado fez aqui? Não fez uma mudança de característica? Ok? Ele me indicou que ele estava mudando o seu fluxo após capturar a máxima. Agora ele me mostrou que ele estava vindo buscar um ponto de liquidez mais baixo. Por quê? Agora levou do ponto A ao ponto B. Agora ficou mais caro aqui ainda do que eu já tinha pago aqui. Então ele me indicou, ó, vou voltar, testar o bloco, o interesse dos vendedores. Tá vendo? E vou buscar o que? Um ponto de liquidez mais interessante. Aonde está meu ponto de liquidez mais interessante? Não é lá no ponto A? Ah, é lá no ponto A. O que eu tinha lá no ponto A? Eu não tinha uma acumulação de preço? Sim, eu tinha uma acumulação de preço. Ah, então vamos voltar a buscar os stops que estão lá? Vamos. O que o mercado começa a criar? Uma nova narrativa. As pessoas que acreditam na continuação da tendência, ao verem isso aqui, ó, começam a achar que o mercado vai continuar subindo, fazendo topos e fundos maiores. E isso aqui nada mais é do que... Isso aqui você conhece bem do Price Action, né? Uma bandeirinha de baixa aqui, ó. Certo? Mas o conceito de mudança de característica e a ação institucional aqui, ó, te indicou que isso aqui era só uma indução de preço. E novamente o mercado começa a criar aqui, ó, liquidez, 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 liquidez. A mudança de característica, que era o ponto de demanda aqui, que deveria ser respeitado, olha só onde que o mercado foi testar ele e dar continuidade. Fez um flip aqui e deu continuidade à mudança de característica. Aonde o mercado voltou então, Francis Lay? Olha só onde o mercado voltou. Lembra da primeira mudança de característica e que o mercado veio testar aqui e deixou pra gente esse fundo? Olha só, o mercado voltando a fazer o que? Estopar a acumulação da Ásia. Agora o meu ponto A foi consumido. Então eu tenho mais combustível para ir aonde? Bem, eu tenho mais combustível para ir lá onde? No ponto B. Que é onde? Tá ali, ó, minha máxima do dia. Que hora nós estamos aqui? 4 horas da manhã. Então, eu sei que às 4h05 abre Londres. Olha só o que o mercado fez ao abrir Londres. Só voltou a estopar a acumulação da Ásia. E dar continuidade ao fluxo que estava aqui, ó. Da intenção que eles já tinham exatamente aqui. Certo? Então, eu tenho a mínima do dia, que é o fundo de Sydney, né? Tá aqui ainda. Ela não foi capturada. Aí novamente eu entendo
dentro da sessão, que quando Londres abre, ele vai buscar um ponto de liquidez. Qual é o meu ponto de liquidez? Máxima mínima da Ásia, máxima mínima de Sydney. Aqui ele capturou a acumulação da Ásia. E daí ele me indicou que ao deixar um topinho igual aqui no teste de oferta, ele fez o movimento e fez a mudança de característica aqui. Então veja que esse movimento institucional aqui foi um momento de indução de preço, buscando o que? A máxima da Ásia, do meu ponto A para o meu ponto mais caro, o ponto B. Então eu tenho que a mínima de Londres está aqui. Vamos colocar aqui também uma outra cor mais fácil, certo? Então a mínima de Londres está aqui. E já que a acumulação da Ásia já foi para fita, vamos apagar isso aqui. Eu tenho que agora dentro do meu range, a mínima de Londres foi lá buscar o stop. Então eu tenho agora o meu ponto A ao meu ponto B. Beleza? Então a máxima da Ásia já foi consumida também. E agora eu tenho o que? Eu tenho a máxima de Londres. Certo? Que o mercado não tinha deixado aqui pra gente topo mais baixo? Topo duplo. O que a gente sabe que isso é então? Liquidez. Viu só? O mercado fez a mudança de característica. Novamente, ó, leitura de fluxo, leitura de estrutura aqui na prática. Ó. Mudança de característica acontecendo aqui. O mercado volta a testar o que? 4 e 5. Então eu sei que aqui é a abertura de Londres. Então eu estou do ponto mais caro para o ponto mais barato até o momento. Como ele fez a captura da Ásia e me entregou todo esse movimento aqui, eu entendo que o fluxo está invertendo. Bem, aonde que falta o mercado capturar a liquidez? Ah, é verdade, é a mínima do dia. Então o mercado vai voltar a buscar o fundo de Sydney. Então eu entendo que seguindo a tendência macro, que é de baixa, o mercado começa a criar liquidez. Mudou a característica, desenvolveu aqui, ó, topos iguais nivelados. O que ele faz? Movimento de alta. Só que o que era essa aqui? Uma região de demanda, não era uma região de demanda? Que o mercado deveria ter sido respeitado. Como ele veio muito forte aqui, olha só. Você já aprendeu isso. Isso aqui é um flip. O mercado só induziu as pessoas, continuou o movimento, usou a mínima da sessão de Londres para testar de volta o movimento e então dar sequência. E novamente aqui, ó, é só você seguir os flips que o mercado fez, essa região de demanda que deveria ter sido respeitada, não foi, o mercado reverte o fluxo para baixa aqui. Tá vendo? Sequência. E o que ele vem capturar? Mínima de Londres. Ah, agora que o mercado capturou, ele chegou num fundo. Aonde que é esse fundo? Aqui. Então agora eu tenho o meu ponto A e o meu ponto B do dia. Então eu tenho a mínima de Londres aqui, que é onde parou o mercado. Fundo do Sydney foi rompido. Capturou o que? Fundo, liquidez, fundo do dia, mínima do dia. Continuou dando movimento macro, sequência de venda. Por isso que esse movimento foi mais acentuado. Automaticamente, olha só o que o mercado faz. Esse é o último ponto de baixa que o mercado tem aqui. Eu tenho, né, um pivôzinho de baixa aqui, ó. Automaticamente eu tenho uma mudança de característica acontecendo aqui. Certo? Certo. Aonde que na abertura de Londres, o que o mercado fez antes de cair?
ele começou a nivelar os preços aqui. Automaticamente, o que eu tenho aqui? Eu não tenho uma acumulação de preço, de ordens que ficaram presas, de pessoas que acharam que o mercado ia continuar subindo? Sim, eu tenho. Então, automaticamente, eu entendo que este ponto aqui, certo? Também é um ponto de liquidez. Tem muito dinheiro nessa região aqui. Uma acumulação de preço, muitos stops, por causa também desse flip gerado aqui. O mercado reverte a estrutura, mudança de característica, reverte a estrutura e vem buscar do ponto A para o ponto B. Aqui está barato ou caro para mim comprar? Automaticamente eu sei que aqui já está caro. Uma vez que o mercado captura esta liquidez, novamente, qual que é o processo que ele começa a fazer de volta? A buscar os testes, certo? De blocos. Então o mercado vem, testa uma vez, começa a nivelar o preço aqui. O que ele faz aqui? Ó? Captura liquidez aqui. Vem aqui em cima, topo mais baixo. Captura liquidez aqui. Vem, testa, topo, fundo mais alto, igual, né? Fundo duplo. Então ele fez uma captura embaixo, uma captura em cima, né? Nivelou o preço e desceu testar de volta o fundo de Sydney, que era a mínima do dia. E olha só o que o mercado fez. Automaticamente, a gente sabe que do ponto A ao ponto B, nesse momento aqui, ele fez também de volta uma acumulação de preço. Certo? Certo. Se nós pegarmos esta mudança de característica e o mercado voltar neste ponto, que foi a primeira mudança de característica, nós entendemos que tinha um bloco de ordens aqui, ó. O mercado deixou o que nessa região? Um fundo duplo. Fundo duplo é o que mesmo? Fundo duplo é liquidez que o mercado está criando. O que o mercado usa nessa liquidez? Eu quero ir até o ponto B, que é a máxima de Londres. Onde eu estou aqui? 8h30 da manhã. Ainda não abriu Nova York, então só estou acumulando. O mercado está fazendo um processo que nós vamos conhecer mais para frente de indução de preço, certo? Ele está induzindo as pessoas a comprarem a todo momento. Abriu notícia. O que o mercado fez? Máxima de Londres, ponto de liquidez. Lembra que você aprendeu na estrutura de mercado? Máximas e mínimas de sessões são pontos de liquidez. Agora eu tenho exatamente às 9h30 a máxima de Londres formada novamente aqui. E meu ponto A e meu ponto B está aqui. Beleza? Então a máxima e a mínima de Londres estão aqui. O mercado fez automaticamente uma outra coisa aqui. Num tempo gráfico maior, você possivelmente vai entender se você aumentar o tempo gráfico. Topo mais baixo. Tenho liquidez aqui também. Outro topo. Tenho liquidez aqui também. Certo? Aí o que o mercado volta? Ele não deixou um fundinho duplo aqui pra mim? Legal, né? Deixou. Certo? Certo. Quando ele volta, ele faz o que aqui? Captura essa liquidez. E o que a gente entende desse fundo aqui? Não era um fundo importante? Sim, era um fundo importante. Então o que o mercado me indicou aqui? O mercado me indicou uma mudança de característica. Mudança de característica, quebrou a estrutura, capturou liquidez. Eu entendo e sei que isso aqui não é operável. Isso aqui é uma... Muito bem, indução de preço. Certo? Certo. O mercado acumula de volta, captura liquidez aqui e volta a buscar o que? Mínima de Londres. Olha só. A mínima de Londres é o que? Ponto de liquidez. Novamente eu tenho meu ponto A alinhado aqui. 10h31, eu sei que isso aqui agora é a mínima de Nova York.
Tendo aqui a mínima de Nova York, às 10h14, eu sabia também que aqui era a máxima de Nova York, que é um ponto de liquidez também. Então o mercado abre às 10h05, captura a abertura, faz o primeiro topo de Nova York, dá o movimento da venda aqui para o varejo, tentar seguir o fluxo, certo? Automaticamente o preço vem capturar a mínima e rompe tudo lá para cima. Quando ele rompe a máxima de Nova York, o que, que eu entendo? Que o mercado fez uma mudança de característica. Muito bem. Então ele me indicou que o fluxo novamente inverteu para alta. O que, que ele foi buscar? Máxima de Londres. Do meu ponto A ao meu ponto B. Automaticamente eu entendo agora que aqui é a minha máxima. Como a liquidez de Londres já foi para fita, eu entendo que aqui agora só estou trabalhando com Nova York. Máxima de Nova York, mínima de Nova York. Ponto A, ponto B. Então eu vou operar, vender quando estiver caro, comprar quando estiver barato. O mercado capturou a liquidez, eu entendo automaticamente. Você vai aprender esse tipo de estratégia vendo, buscando o meu ponto de referência, que é o bloco aqui. Região de demanda que deveria ter sido respeitada, o mercado cria um ponto de demanda aqui e começa a criar um processo de acumulação de preço, testa, captura, forma um topo mais baixo, vem buscar. Olha só, você sempre tem que estar atento a esses movimentos. O mercado cria liquidez a todo momento, fundos iguais a todo momento, topos iguais a todo momento. Consegue ver o mercado capturando o stop primeiro dessa região. Depois ele volta, captura o stop dessa região. Tá vendo? Ó, capturou o stop aqui. Depois ele volta, captura o stop dessa região. Aí ele desce de volta e captura o stop dessa região aqui. Aí ele faz o movimento de flip, vem buscar de volta o bloco de intenção, que é o fundo do dia de Nova York, a mínima de Nova York, e eu entendo que uma vez que está aberto, que não foi capturado o meu ponto A e meu ponto B, aqui está barato, certo? Só que tem um movimento mais forte, agressivo aqui. Então eu sei que o mercado começa a criar liquidez aqui. E o que, que ele começa a fazer? Captura mínima de Nova York de volta. Começa a fazer a leitura da estrutura totalmente de novo. Automaticamente eu vejo que o mercado, lá do meu ponto B, ele deixou esse último topo aqui, ó. Certo? Esse é meu topo que capturou essa última liquidez aqui. Então eu tenho um bloco de ordens exatamente aqui. O movimento de agressão exatamente aqui. Tudo que está aqui dentro é liquidez. A mínima de Nova York foi consumida e parou aqui. Correto? Correto. Então o que o mercado faz? Automaticamente, todo esse movimento aqui, ó, essa trend line que o mercado deixou aqui, este fundo que o mercado deixou aqui, estes topos nivelados que o mercado deixou aqui, são liquidez que o mercado cria. Do ponto A para o ponto, agora, né? Do meu ponto A para o meu ponto B. E aqui agora, é onde terminou o mercado na sexta-feira, a gente entende, né, que a mínima de Nova York foi a mínima que acabou sendo a mínima do dia. O mercado voltou no ponto mais caro possível para poder vender um pouco melhor. Antes de fazer isso, logicamente que no ponto de equilíbrio aqui deste range, o que ele me criou? Liquidez.
capturou essa liquidez dentro dessa estrutura que o mercado criou aqui, capturou liquidez, ó, capturou liquidez deste fundo, induziu todo mundo à compra e capturou liquidez destes topos, para depois então ele cair. Preste sempre atenção a esses movimentos. As estratégias que eu irei ensinar a vocês são baseadas sempre em capturas de liquidez e levar o preço do ponto A para o ponto B, do ponto mais caro para o ponto mais barato. Quero comprar barato, sempre vender caro. Certo? Basicamente essa foi a nossa aula, onde você entendeu, né, os conceitos aí de acumulações de preços, que quando o mercado começa a fazer determinados tipos de acumulações, você sempre deve analisar aonde você está, do ponto A e do ponto B. Você aprendeu também nessa aula que é muito importante você ficar atento a outro tipo de liquidez, que é a liquidez das sessões mínimas e máximas da Ásia, as acumulações que são feitas dentro do range de operação das sessões, que no caso a gente viu lá que o mercado fez uma acumulação no range da Ásia, fez acumulação no range de Londres, e a única coisa que você tem que esperar é o mercado capturar essa liquidez e mostrar para você aonde ele está indo. E como que eu sei que o mercado está indo para determinada região? Quando há uma agressão mais forte, eu tenho uma intenção melhor. Nesse caso, em Nova York, né, ele estava desfazendo tudo o que Londres fez. Essa é uma prerrogativa, um padrão, vamos até anotar aqui, ó, que você deve anotar. Um padrão comportamental das sessões. Nós vamos elaborar isso na nossa próxima aula, que nós vamos entender o respeito desse padrão comportamental das sessões e vamos entender qual é o objetivo de Sydney, qual é o objetivo da Ásia, de Londres e Nova York. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar conversando um pouco mais a respeito de liquidez e vamos estar entendendo um pouco mais a respeito dos conceitos de sessões de mercado.